Bom dia a todos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às aulas. Domingo passado nós iniciamos um novo tema que traz para a gente a importância da igreja. O tema é desengrejado, nem pensar, ou seja, estar fora da igreja de forma alguma. E domingo passado o presbítero Reginaldo falou sobre o que? A importância da igreja para as nossas vidas, como ela é importante. E hoje, dando continuidade, nós vamos estudar a lição 2 e vamos falar sobre o nosso compromisso como membros desta igreja. E o texto central está lá na carta de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que vai dizer assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa exortação que está na carta de Hebreus está falando do quê? Para que cada um considere o seu irmão, cuide do seu irmão, pense no seu irmão como membro da mesma organização e incentive a todos que estejamos o quê? Irmanados, congregados na igreja. E ele chama atenção aqui na hora que termina essa passagem, quanto mais aproximando aquele dia. O que é esse aquele dia? Aquele dia, o último dia, é o dia da volta do noivo para a sua noiva, ou seja, a volta de Cristo para resgatar a sua igreja. Então a gente precisa estar o quê? Firmados, congregados e ajustados e ajudando uns aos outros. É esta característica que Hebreus vem dizer nessa passagem. E aí a gente vai pensar o quê? Qual a importância da igreja? Vimos domingo passado, mas agora qual a importância de nós, como membros dessa igreja, dessa comunidade local que vem o quê? Vem representar Deus aqui na terra. A gente sempre fala isso, que nós somos embaixadores do céu aqui. Até um hino antigo que fala que nós somos peregrinos nessa terra. Se somos peregrinos, nós estamos de passagem e nós representamos, então, o quê? A noiva de Cristo, o corpo de Cristo, como nós vimos em várias lições, até mesmo no estudo que recentemente terminamos, que nós representamos o corpo de Cristo. E o que vem a dizer isso para nós? A igreja, nós como membros. Nós temos que pensar que a igreja, ela se trata de quê? Da organização de um povo. E se a gente pensar na igreja e membros dessa igreja, e nós pensarmos em toda a história de Israel no Antigo Testamento e depois dos discípulos de Cristo, os cristãos, a partir do Novo Testamento, nós vamos dizer que isso é algo histórico. Em todos os momentos, Deus chama um povo para chamar de seu e agrega e reúne e congrega para que ele possa levar os seus preceitos, a sua mensagem, agora pegando o Novo Testamento, a mensagem que Cristo deixou através do seu exemplo, dos seus ensinamentos, da sua vida e do seu sacrifício. Então ele deixa para quê? Para que a gente possa proclamar todas essas evidências e essas verdades àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então isso é algo histórico, é reunido na nossa vivência, nas nossas, como se diz, sociedade, neste momento, nesse contexto, como algo que é histórico, porque nós estamos fazendo aqui neste momento também algo social, porque nós demarcamos um lugar. A igreja, ela está, geralmente, ela está num bairro, ela está numa comunidade, então ela representa um local. Então é algo que ela está presente, delimitado, marcado na sociedade. Então, esta é a nossa característica quando a gente fala sou membro
de uma igreja. Nós somos membros da Igreja Presbiteriana Céu Azul, então é a nossa identidade. Somos calvinistas, somos presbiterianos e somos membros dessa comunidade local que congrega pessoas que professam a mesma fé e que têm a atribuição de proclamar àqueles que ainda não conhecem a Cristo a sua mensagem, aos seus ensinamentos, o seu exemplo e principalmente o seu sacrifício, o seu perdão e a regeneração que ele pode trazer para as nossas vidas. E quando a gente pensa que é algo histórico, algo social, alguma organização há de se ter. Por isso que é tão importante para nós os rol de membros, que a gente tanto fala, o nosso rol de membros precisa de ser atualizado, a gente precisa de preencher uma ficha onde que a gente declara as nossas informações para que a gente possa ter registro. Quem somos nós? Quantos somos nós? Né? Quem é que congrega? Qual é esse número? Isso se trata de quê? Organização. E se a gente pegar lá no Antigo Testamento, quantos são os preceitos para se organizar a comunidade que Israel antigo tinha, e até mesmo depois no Novo Testamento, também com a questão da organização, quando a gente viu que as viúvas helenistas estavam sendo prejudicadas na distribuição dos elementos e aonde nasce o serviço dos diáconos, para quê? Para se organizar. Quem são essas pessoas? Então, por isso que para nós essa organização ela é muito, como se diz, preciosa. E muitas vezes a gente fala o rol dos membros. Quando a gente vai fazer uma assembleia, a gente não tem aquele livro onde as pessoas chegam, registram a sua assinatura, a sua presença, porque registrando a sua presença e sendo realmente membro da igreja, tendo sido recebido nessa comunidade oficialmente, ela passa a ter direito ao quê? De voto, e também se ela estiver concorrendo a um cargo eletivo na nossa igreja, ela tem o direito de ser votada. Então essa organização é muito importante para nós, enquanto organismo histórico e social constituído como uma comunidade que é povoada, composta por pessoas, e nós temos que conhecer essas pessoas. Por isso que ela se torna importante. E nós, como membros, devemos zelar para que essas características não se percam durante, como se diz, a nossa história, e que ela fique, perpetue. Porque se eu falo que a igreja e os seus membros é algo histórico e social, nós temos que deixar registro isso para quê? Para aqueles que vêm depois de nós ter conhecimento que naquele lugar há uma igreja que foi constituída em determinada data, ou seja, carrega toda uma história aí, desde sua criação, da sua organização, e nela se passou tantos membros que fizeram esta e aquela obra. São registros, são memoriais que vão o quê? Solidificar, vão fortalecer, vão fundamentar, vão, como se diz, dar bases sólidas. Como a gente viu que a igreja é o que? Base sólida para nós. Mas quem é a base sólida para a igreja? Falando, são seus membros. Porque o prédio em si, ele não tem, como se diz, função em si mesmo somente pelo prédio, mas o que vai determinar essa força que a igreja toma como instituição representativa, vamos dizer, né, do céu aqui na terra, vamos chamar desta forma para melhor exemplificar, são as pessoas que ali estão, que vão fazer o trabalho, que vão fazer as obras, que vão fazer acontecer. Por isso que a importância nossa enquanto membros desta organização. Porque nós, através do nosso trabalho, do nosso compromisso, do nosso, como se diz, comprometimento, é que nós vamos fazer com que a igreja avance, com que ela possa fazer as suas obras que tem que fazer, porque o prédio em si, sozinho, ele não vai fazer. Ele vai fazer através do nosso trabalho, das nossas obras, do nosso engajamento, que vai ser feita
as obras que aí vai ser dito comumente a igreja fez, a igreja desenvolveu, a igreja participou, mas a igreja sou eu, é você, é o nosso conjunto, somos nós que representa a igreja. O outro ponto, além da organização do povo, algo como um registro histórico e social, é também a vida da comunidade local. E quando a gente pensa assim, comunidade local, todos nós que somos membros da igreja representamos uma comunidade. E essa comunidade, como representatividade do corpo de Cristo, ela tem que ter uma unidade. E é por isso que lá na carta de Hebreus está dizendo assim, considerai-vos uns aos outros. E aí a gente tem que pensar que esse considerar, ele possui dois sentidos. Um é olhar com atenção, com atenção, ou seja, ter cuidado, estar atencioso para aquele que está comigo junto nessa comunidade. O outro sentido é refletir, ou seja, pensar. Refletir significando em pensar sobre, ou seja, pensar sobre uns aos outros e ter um olhar atencioso e cuidadoso uns com os outros. Por isso que na nossa igreja tem as questões das disciplinas, que é para o quê? Para cuidado do corpo, cuidado de cada um de nós, cuidado com cada um dos membros, porque a gente precisa estar considerando com esse olhar atento ao outro, não de vigia simplesmente com relação ao outro, não, mas esse olhar intencioso é ver o que é a necessidade que a pessoa tem, o que ela esteja naquele momento talvez precisando elevar este conforto, porque a gente não diz que considerai-vos uns aos outros, incentivando uns aos outros, é exatamente levar aquilo que a pessoa talvez esteja precisando. Por isso que tem a questão da assistência social para os irmãos quando estão precisando, que a igreja se une para socorrer, é este olhar e também pensar o que é preciso. Quando, por exemplo, a gente vai definir um tema para a escola dominical, ele é pensado qual que seria o melhor tema para que a gente abordasse neste momento. Quando o pastor vai fazer um sermão, ele, geralmente ele vai pensar qual a necessidade da igreja. Ela precisa de uma exortação neste momento, eu estou sentindo, precisa de um incentivo, de um estímulo, de uma palavra de fé, de uma palavra, como se diz, que acalente, que conforte ou incentive o coração, incentive as obras. Então é este olhar atento, é esse considerar uns aos outros que vai fazer com que a gente possa ter esse olhar especial e essa reflexão sobre cada um desses membros. A outra consideração que nós podemos tirar é que nós temos o quê? Uma responsabilidade mútua. Quando fala considerar uns aos outros, incentivar uns aos outros, está dizendo o quê? Uns aos outros, é eu com o outro e o outro comigo. Ou seja, há uma responsabilidade, há uma relação de responsabilidade mútua, uma mão dupla, indo e vindo. E quando ele vai dizer, lá em Hebreus, que vai dizer para que a gente tenha, estimular-nos no amor e nas boas obras, a gente tem que ter o quê? Marcas centrais na identidade cristã. Nós temos que ter isto em mente quando fala boas obras e amor, não é as marcas centrais da identidade cristã? Se nós somos cristãos ou pequenos cristos, e Cristo, na sua mensagem, ele deixou boas obras e amor, então essa é a unidade. Por isso que a gente tem que incentivar um ao outro para que estarmos desenvolvendo boas obras e amor. Por isso que a gente tem que fazer este estímulo, porque são as marcas centrais que nós professamos. Nós também, enquanto nossa responsabilidade, enquanto membros, dentro de uma vida
na comunidade local ou a igreja, a gente tem que pensar que nós temos que ter comunhão responsável. É isto que vai estruturar a nossa vida de fé. E quando a gente fala em incentivar uns aos outros a congregar, a não abandonar a igreja, não deixar de congregar, porque a partir do encontro com o meu irmão, com o meu semelhante que passa por provações, limitações semelhantes à minha, eu tenho como me fortalecer e ele se fortalecer a partir do meu exemplo. E é desta maneira que nós vamos nos encontrando com Deus cada dia mais e que vamos aprofundando ou vamos melhor relacionando com Ele. E com nossos irmãos, um com o outro, o que a gente aprende? Porque nós somos humanos, nós temos limitações e nós vivenciamos e nós experimentamos sentimentos que são humanos, impaciência. Aí a gente com o nosso semelhante, com o nosso irmão, assim como no trabalho, na escola, a gente não aprende na interação com o outro, não é? Vygotsky fala que o quê? Que o aprendizado pode ser muito influenciado pela interação entre um aluno com o outro. Então, a nossa vida espiritual também ela é muito relacionada com o quê? E é muito influenciada com a interação com o nosso outro. Através do contato ou da articulação e da convivência que eu tenho com meu irmão, é que eu vou aprender a ter mais paciência. Que não fala, né? Suportar, né? Como se diz, as fraquezas um do outro. Então eu vou o quê? Eu vou aprender a ter mais paciência. Eu vou fazer o quê? Eu vou alegrar com quem tem alegria. Quando o irmão conta uma alegria, eu, como membro dessa comunidade, como irmão dele, eu vou o quê? Eu vou me alegrar. Então, ou seja, eu vou estar cumprindo o mandamento. Alegrai com quem tem alegria. E da mesma maneira, eu vou entristecer com quem se entristece. Porque eu vou ajudar o meu irmão a carregar a sua angústia, o seu problema, a sua tristeza, como uma estrutura da comunidade que nós somos. E isto são aspectos da vida cristã. Alegrar com quem se alegra, entristecer com quem está triste, ter mais paciência, suportar, como se diz, levar, ajudar, auxiliar, contribuir. São características da vida cristã. E estão também dentro, né, daquilo que a gente pode pensar, refletir e ampliar o conceito de considerar uns aos outros. E nós temos que pensar que na igreja também é onde os dons se manifestam. É aonde que os dons vão. Cada um, né, recebe um dom e cada um vai prestar um serviço com este dom. E é na igreja que ele fundamentalmente, essencialmente, especificamente vai se manifestar com mais profusão. E isso faz com que nós aprendamos e nós nos desenvolvamos cada dia mais dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa vida de santificação, o nosso processo de santificação, principalmente, como diz lá em Hebreus, quando ele chama, né? Aproximando-se aquele dia. Ou seja, que dia é? O dia do juízo final, é o dia do resgate da noiva pelo noivo. Então, todo esse processo de melhora, de desenvolvimento na igreja, é o locus principal e fundamental para fazer isso. É o lugar onde nós temos, por essência, ou mais facilidade, ou melhores condições para esse desenvolvimento acontecer, sobretudo dos dons. E é um fortalecendo ao outro para aguardar esse dia que está chegando. Então nós temos, né, que pensar nessas características. E aí ele vai falar, né, nossa responsabilidade como membros é com a instituição igreja. Né? Então
Nós presbiterianos sabemos quais são, né, como se diz, a constituição da igreja presbiteriana, o que a gente deve respeitar ou guardar e etc. Né, a questão, né, dos oficiais que são eleitos, as pessoas que dirigem o trabalho. Então nós temos este conhecimento. Então nós temos essa responsabilidade. E nós temos a responsabilidade para o quê? Para com o meu outro. Para o meu irmão que está aqui do meu lado, para as autoridades que me são colocadas, né, os oficiais que são eleitos. Então eu tenho essa responsabilidade para com ele, desse respeito, e ele para conosco também, que como uma mão dupla, né, de via dupla, o oficial também tem também a sua responsabilidade para com o membro, no trato, né, na organização, de levar os conhecimentos, né, o pastor de pastorear a sua igreja, os presbíteros em auxiliá-lo nessa tarefa. Ou seja, nós temos a responsabilidade um para com o outro, ser nessa característica da instituição chamada igreja. Então, meus irmãos, nessa manhã, o que a gente queria refletir era estas questões. E sem dizer que nós também, enquanto uma agência, como uma instituição organizada como igreja, nós podemos abençoar a comunidade local que nós estamos inseridos, né, através do que? Do engajamento da igreja, né, do seu envolvimento social, como nós temos aqui na igreja. Nós não trabalhamos numa ação social lá no Vale de Jequitinhonha, quer dizer, nós abençoamos aquela comunidade através de quê? Do nosso trabalho, do nosso envolvimento, do envolvimento dos irmãos na obra que a igreja pode fazer. Então, nessa manhã, o que nós gostaríamos de considerar ou de refletir, de buscar um olhar especial é na nossa responsabilidade enquanto membro, porque a igreja é importante em nossas vidas pelo recorte, pelo que ela representa para nós, sim, mas as ações da igreja elas vão ser desenvolvidas a partir do seu engajamento nas funções que ela deve fazer para que o corpo possa estar totalmente ajustado e possa fazer a sua obra aqui na Terra. Um grande abraço a todos e até a próxima lição.